Foi terminado ontem a obra antiga a primeira obra do Lobisang Rampa, que é a terceira visão. Então agora eu vou começar a segunda obra dele em ordem cronológica, que é O Médico de Lhasa. Então, Lobisang Rampa, O Médico de Lhasa. Prefácio do autor. Quando estive na Inglaterra, escrevi a terceira visão. Livro fiel à verdade, mas não me causou muitos comentários. De todo o mundo recebi cartas em resposta e atendimento a pedidos. Escrevi o presente livro, O Médico de Lhasa. Minhas experiências, como as narrarei em uma terceira obra, têm ocorrido em grau muito além do que a maioria das pessoas tem de suportar. E foram experiências que só encontram paralelo em alguns poucos casos na história. Não é esse, entretanto, o objetivo deste livro, que é como uma continuação da minha autobiografia. Eu sou um lama tibetano que veio para o mundo ocidental em obediência ao destino, e veio como fora previsto, suportando todas as vicissitudes que haviam igualmente sido previstas. Infelizmente, os ocidentais me encararam como uma curiosidade, espécime que deveria ser posto no interior de uma jaula e exibido como uma aberração vinda de algum lugar desconhecido. Isso me fazia pensar no que ocorreria aos meus velhos amigos, os Yetis, ou o abominável Homem das Neves, como os ocidentais conhecem, se os ocidentais se apoderassem deles, como estão procurando fazer. Não tenho a menor dúvida de que o Yeti levaria tiros e seria depois empalhado e posto em algum museu, e mesmo então surgiriam pessoas proclamando que coisas ou seres tais como os Yetis não existem. A mim parece estranho e inconcebível mesmo que os ocidentais acreditem na televisão e em foguetes espaciais que podem fazer círculos ao redor da Lua e regressar à Terra, e ainda assim não deram crédito aos Yetis ou aos objetos voadores não identificados. Ou, a bem do fato, a qualquer coisa que não consigam ter ao alcance das mãos e dissecar ou demonstrar para ver como funciona. Estou, no entanto, diante da formidanda tarefa de registrar em poucas páginas aquilo que requereu todo um livro, os detalhes de minha infância. Eu nasci em família de alta estirpe, uma das principais em Lhasa, capital do Tibete. Meus pais tinham voz destacada na direção do país, e devido à minha estirpe recebi preparo severo, de modo que estivesse à altura de assumir meu cargo. E antes de completar 7 anos de idade, de acordo com os nossos costumes, os sacerdotes astrólogos no Tibete foram consultados para determinarem o tipo de carreira que me seria aberta. Por dias seguidos, esses preparativos tiveram lugar, organizando-se uma festa imensa da qual todos os cidadãos mais destacados, todas as notabilidades de Lhasa vieram tomar conhecimento do meu destino. Chegou o dia da profecia e a propriedade estava tomada pelo grande número de convivas. Os astrólogos vieram com suas folhas de papel, cartas astrológicas e todos os elementos essenciais da profissão. Chegado o momento apropriado, quando todos haviam sido levados a alto grau de animação, o astrólogo-chefe deu a conhecer o que descobrira, sendo solenemente proclamado que eu deveria ingressar no mosteiro à idade de 7 anos e receber o preparo para tornar-me sacerdote e sacerdote cirurgião. Muitas predições foram feitas a respeito da minha vida e, na verdade, toda ela foi delineada em traços principais, e, para o meu grande pesar, tudo quanto disseram foi confirmado. Digo pesar porque a maior parte foi infortúnio, vicissitude e sofrimento. E as coisas não se tornaram mais fáceis para quem já sabia antecipadamente tudo quanto vai de atravessar. Ingressei no mosteiro de Shakpuri com 7 anos de idade, seguido até suas portas numa caminhada solitária. À entrada, fizeram-me parar e tive de superar uma provação onde puseram em jogo minha capacidade de resistência, a fim de verificarem se aguentaria o preparo ministrado em seu interior. Passei pela prova e deram-me licença para entrar. Percorri todas as etapas, iniciando como novato, o mais rudimentar, e afinal tornei-me lama e abade. A medicina e a cirurgia constituíram meus pontos altos e eu as estudei com avidez, recebendo todos os elementos necessários para o exame de cadáveres. Há quem acredite no Ocidente que os lamas tibetanos não fazem coisa alguma aos corpos doentes, se para isso for preciso perfurá-los de qualquer modo.
Parece existir a crença de que a ciência médica tibetana seja rudimentar, porque os lamas médicos tratam apenas o exterior do corpo e jamais o seu interior. Isso não é verdadeiro, e concordo em que o lama comum jamais abre um corpo, estando tal procedimento em desacordo com a sua forma própria de crença. Mas existe um número especial de lamas, dos quais fui um preparado para efetuarem operações e operações possivelmente além do alcance da ciência ocidental. Menciono também, e de passagem, a crença prevalente no Ocidente, de acordo com a qual a medicina tibetana ensina estar o coração do homem de um lado do corpo e o da mulher do outro. Nada poderia ser mais ridículo do que isso, e informações desse jaez têm sido dadas aos ocidentais por elementos que não tinham conhecimento real do que escreviam, uma vez que algumas das cartas e mapas a que eles se referiam tratavam de corpos astrais, o que constitui algo muito diferente. Isso, no entanto, nada tem a ver com esse livro. O meu preparo foi muito intenso, pois eu tinha de conhecer não apenas minhas especialidades em medicina e cirurgia, mas também as escrituras. E isso porque, sendo um lama médico, tinha também de passar por lama religioso, como sacerdote inteiramente preparado. Por tal motivo, foi preciso estudar aqueles dois ramos ao mesmo tempo, e isso representava estudar 2 vezes mais do que a média. E eu não via isso com grande satisfação, ao que posso afiançar. Nem tudo era dureza, entretanto. Fiz muitas viagens às regiões mais elevadas do Tibete. Lhasa, sua capital, está a 3.600 metros acima do nível do mar, para colher ervas, pois baseamos a medicina no tratamento dos doentes com as mesmas. Em Shakpuri tínhamos ao menos 6.000 tipos diferentes de ervas guardadas. Nós tibetanos acreditamos saber mais a respeito da herborização do que os habitantes de qualquer outra parte do mundo. E vejo essa crença fortalecida em mim mesmo, agora que percorri o planeta diversas vezes. Em algumas viagens efetuadas às partes mais altas do Tibete, voei em papagaios, pandorgas ou pipas, cujas dimensões permitiam carregar um homem, pairando acima de picos pontiagudos e cortantes das grandes cordilheiras e tendo a visão de muitos quilômetros sobre os campos. Tomei parte em memorável expedição à região quase inacessível do Tibete, o ponto mais alto do planalto de Changtang, onde nós, os componentes da expedição, encontramos um vale profundamente isolado entre falhas na rocha e aquecido pelos fogos eternos da terra, que faziam águas aquecidas borbulharem e desembocarem no rio. Entretanto, além disso, uma grande e poderosa cidade, metade da qual exposta ao ar quente do vale oculto, a outra metade sepultada pelo gelo absolutamente cristalino de uma geleira, gelo esse tão límpido que essa metade da cidade se mostrava tão visível quanto seria, imersa na mais pura das águas. A parte degelada apresentava-se quase intacta, e o curso dos anos fora gentil com as construções. O ar parado, a ausência do vento, havia salvo tais construções dos danos causados pela erosão eólica. Nós percorremos suas ruas, sendo as primeiras pessoas a fazê-lo em muitos milhares de anos, e andamos à vontade, visitando o interior das casas que pareciam estar à espera dos donos, até olharmos mais detidamente e notarmos esqueletos estranhos petrificados, e compreendemos que se tratava de uma cidade morta. Havia ali dispositivos e engenhos numerosos de aspecto fantástico a indicar que aquele vale oculto já fora o lar de civilização muito mais adiantada do que qualquer outra existente sobre o planeta. Aquilo provava de maneira indiscutível que éramos o mesmo que selvagens em comparação a gente daquela era distante. Nesse livro, é o segundo, falarei mais sobre essa cidade. Quando ainda bem jovem, sofri uma operação especial a que se chama abertura da terceira visão. Consistiu em inserir no centro de minha testa uma lasca de madeira dura embebida em soluções herbais especiais, a fim de estimular uma glândula que me conferia maiores poderes de clarividência. Eu nascera acentuadamente clarividente, mas após a operação passei a sê-lo ainda mais e podia ver as pessoas com a aura a rodeá-las, como se estivessem envoltas em roupagens de cores flutuantes. Julgando pelas auras, podia adivinhar-lhes os pensamentos, saber o que as afligia e punha doentes, quais eram suas esperanças e receios. Agora que deixei o Tibete, estou procurando interessar
os médicos ocidentais em um dispositivo que capacitaria qualquer médico e cirurgião a ver a aura humana realmente se apresenta em cores. Sei que se médicos e cirurgiões puderem ver essa aura, poderão igualmente ver o verdadeiro mal ou padecimento da pessoa, de modo que, olhando as cores e pelo esboço das faixas coloridas móveis, o especialista poderá determinar com exatidão as doenças de que a criatura padece. Além disso, poderá determiná-las antes que se manifeste qualquer sinal visível do próprio corpo físico, pois a aura apresenta indicações de câncer, tuberculose e outros males muitos meses antes de os mesmos se manifestarem no corpo físico. Assim, tendo obtido um aviso prévio do ataque por parte da doença, o médico poderá tratar o mal e curá-lo sem possibilidade de erro. Para meu horror e profundo pesar, os médicos ocidentais não se mostram interessados em parecer e parecem achar que o dispositivo tem a ver com mágica, ao invés de estar apoiado apenas em senso comum, como acontece na realidade. Qualquer engenheiro sabe que os fios de alta tensão apresentam uma corona ao redor de si. O mesmo ocorre com o corpo humano, e o que desejo demonstrar aos especialistas é apenas uma coisa física comum, e eles não aceitam. Temos nisto uma tragédia, mas a coisa aparecerá com o tempo. A tragédia a que me refiro está em que muitas pessoas terão de sofrer e morrer desnecessariamente até que apareça. O Dalai Lama, o 13º Dalai Lama, foi meu patrocinador, tendo ordenado que eu recebesse toda a ajuda possível nos estudos e experiências. Ordenou que eu me aprendesse tudo quanto pudesse ser me ensinado, e assim como fiz pelo sistema verbal comum, fui também instruído por hipnose e diversas outras formas que não há necessidade de mencionar aqui. Algumas encontram-se descritas nesse livro ou em A Terceira Visão. Já outras são novidade a tal ponto e tão incríveis que ainda não chegou o momento para examiná-las. Devido aos poderes de clarividência de que dispunha, pude ser de grande valia ao mais alto, o Dalai Lama, em diversas oportunidades. Fiquei escondido em sua sala de audiências, de modo a poder interpretar os verdadeiros pensamentos das pessoas ali presentes, com base em suas auras. Isso será feito para verificar se as palavras e pensamentos das mesmas conferiam em especial no caso de diplomatas estrangeiros que visitavam o Dalai Lama. Fui observador despercebido quando uma delegação chinesa esteve com o grande 13º e novamente quando um inglês foi ter com o Dalai Lama. Mas, nessa segunda ocasião, quase fracassei em minha missão, diante do espanto que se apoderou de mim ao ver a roupagem inacreditável que o homem envergara, pois foi quando vi alguém trajado à moda europeia pela primeira vez. Meu preparo foi prolongado e árduo, e havia os serviços a frequentar nos templos por toda a noite, bem como durante o dia. Não se destinava a nós a macias das camas, pois nos envolvíamos em nosso cobertor solitário e único dormindo no chão. Os professores mostravam-se rigorosos e tínhamos de estudar, aprender e guardar tudo na memória. Não usávamos cadernos de anotações, pois tínhamos de aprender tudo de memória. Estudei também matérias metafísicas e adentrei-me bastante nelas. Clarividência, viagem astral, telepatia, percorrendo a faixa toda. No curso de uma dessas etapas de iniciação, visitei as cavernas e túneis secretos sob a Potala, cavernas e túneis esses dos quais o homem comum não tem a menor noção e que são as relíquias de uma civilização antiquíssima, quase além da memória racial, e sobre as paredes viam os registros pictóricos de coisas que flutuam no ar e coisas que desceram para baixo da superfície terrestre. Em outra etapa da iniciação, vi corpos de gigantes cuidadosamente conservados com 3,5 e 5 metros de altura. Fui mandado ao outro lado da morte para saber que ela não existe, e quando voltei era uma encarnação reconhecida, tendo a patente de abade. Mas não queria ser abade, preso ao mosteiro lamaísta. Queria ser um lama com movimentação livre para auxiliar o próximo, como a profecia anunciara. Por isso, confirmaram-me na patente de lama, medida tomada pelo próprio Dalai Lama, e por ele fui designado para Potala em Lhasa. Mesmo então, meu preparo continuou e aprendi diversas formas de ciência ocidental, ótica e outras matérias afins. E finalmente chegou o momento em que fui admitido mais uma vez à presença do Dalai Lama, de quem recebi instruções. Ele me disse que eu aprendera tudo quanto podia aprender no Tibete, tendo chegado a oportunidade de viajar, deixar tudo quanto amava, tudo porque me importava.
Disse que mensageiros especiais haviam sido mandados a Chongqing para matricular-me como estudante de medicina e cirurgia naquela cidade chinesa. Eu estava desolado, abatido ao extremo quando deixei a presença do mais alto. Seguindo até meu guia, o lama Migyar Dondup, a quem narrei o que fora resolvido. Fui ter então a casa dos meus pais, contando-lhe também o que acontecera e dizendo-lhe que ia deixar Lhasa. Os dias transcorreram com rapidez e chegou o derradeiro, o último dia em que vi o Migyar Dondup em carne e osso. Deixei o Shakipori e saí da cidade de Lhasa, a cidade santa, seguindo para os altos desfiladeiros das montanhas, e quando olhei para trás, a última coisa que pude ver foi um símbolo. Sobre os telhados dourados da Potala havia um papagaio solitário no ar.